Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os micro-organismos. Você consegue enxergar um micro-organismo? Não, nós não conseguimos, não é mesmo? Porque eles são muito pequenos. Nós só conseguimos enxergar os micro-organismos com a ajuda de um aparelho que aumenta o tamanho deles em até 1000 vezes. É o microscópio. Esse aqui é chamado de microscópio óptico, porque ele tem várias lentes e tem uma luz que vai passar aqui onde está o micro-organismo, que vai nos permitir a visualizar esse micro-organismo. Os micro-organismos, eles estão por todas as partes. Eles estão no ar, eles estão nos alimentos, eles estão no nosso corpo, mas nós não conseguimos enxergá-los com os nossos olhos. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como é possível você fazer um experimento aí na sua casa, com a ajuda do seu pai e da sua mãe, para você enxergar as colônias de micro-organismos. Olha só, aqui eu tenho algumas colônias de micro-organismos. Existem os fungos, as bactérias e existem os vírus, que são muito menores que os fungos e as bactérias. Então, esses pontos que nós temos escuros são colônias de bactérias ou de fungos. Então, hoje nós vamos aprender como é possível fazer um meio de cultura e cultivar fungos e bactérias aí na sua casa. Nós podemos fazer um experimento, você pode fazer um experimento antes de lavar as suas mãos, você pode tocar com as suas mãos no meio de cultura, você pode caçar bactérias aí na sua casa, você pode caçar as bactérias numa moeda, na maçaneta do carro, na maçaneta da porta da sua casa, enfim, são várias possibilidades. Então, vamos ver os materiais que a gente vai utilizar para fazer esse experimento? Vamos lá! Nós vamos precisar de gelatina incolor, de caldo de carne, de água, de copinhos. Aí depende o copinho, do tamanho que você tiver aí na sua casa. Esse aqui é um copo d'água, esse aqui é um copinho de café. E aí você pode pegar vários copinhos, tanto de água como de café, para fazer diversos meios de cultura e coletar micro-organismos em diversos locais aí na sua casa. E também uma peneirinha. Vamos lá? Vamos ver como é que faz? A primeira coisa a fazer é você dissolver o caldo de carne. Então eu coloquei ele aqui dentro de um potinho, ó, piquei um pouquinho e vou colocar um pouco d'água. Você pode dissolver ele de acordo com a recomendação da embalagem aí do... Dá uma olhadinha como ficou o caldo de carne dissolvido com um pouquinho de água quente, tá bom? Agora é a vez de dissolver a gelatina incolor. Essa gelatina aqui também você deve seguir a diluição que consta na embalagem. Geralmente um pacotinho desse aqui, que ele tem, deixa eu ver, 12 gramas, tá? Com 12 gramas é possível fazer meio litro de solução. Então eu vou colocar uma quantidade aqui, porque eu já fiz o teste, tá? Eu vou colocar uma determinada quantidade aqui de gelatina para 100 ml de água, tá? O que nós vamos fazer? Nesse caso aqui, eu vou colocar um pouquinho de água fria, bem pouquinho, vou mexer essa gelatina para misturar. E aí depois que eu misturo bem, eu vou colocar um pouquinho de água quente também, para dissolver ela um pouco mais. Depois que ela estiver toda dissolvida, você pode completar com água fria. Muito bem, então aqui está a nossa gelatina incolor, já dissolvida. Lembrando que você deve observar as quantidades de diluição que tem aí na embalagem. E você não pode mexer com água quente sozinho, você precisa pedir ajuda do seu pai, ou da sua mãe, ou de um irmão mais velho, tudo bem?
Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar com essa peneirinha e nós vamos despejar o caldo de carne aqui dentro da gelatina. Nós vamos usar a peneirinha porque sempre fica alguns restinhos, né, de alimentos ali do caldo de carne que não podem ir ali para o nosso meio. Qual que é o objetivo de nós fazermos esse meio de cultura com o caldo de carne e com a gelatina? Nós precisamos fornecer um alimento para os micro-organismos e se nós fornecermos esse alimento, eles vão se reproduzir e eles vão se reproduzir tanto que eles vão formar colônias. Isso aqui não é uma única bactéria ou um único fungo, são milhões ou bilhões desses organismos, tá bom? Na sequência, nós vamos colocar isso aqui nos copinhos e aí é só levar para a geladeira por umas 2 horas mais ou menos até solidificar, até a gelatina endurecer. Vamos lá? Bom, e agora chegou a hora de nós colocarmos o nosso caldo dentro dos copinhos. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar com uma colher e colocar mais ou menos 1 centímetro aqui, um pouco mais, depende também da quantidade que você fizer, ó, mais ou menos essa quantidade, nos copinhos. Então pode encher 1, 2, 3, 4, quantos você quiser. Ou também pode ser nesse copinho de café, copinho de cafezinho. E aí o que você vai fazer com isso? Vai levar para a geladeira. Lá na geladeira vai permanecer por mais ou menos umas 2 horas. Passado esse tempo, você retira os seus copinhos e você pode sair para caçar bactérias e fungos. O que você pode fazer? Eu já tenho aqui um preparado que eu já havia deixado na geladeira, ó. Ele já está sólido, é uma gelatina, ó. Nós percebemos que ele não se move. E aí o que nós vamos fazer? Com um cotonete, você pode buscar superfícies que você queira verificar a existência de micro-organismos. Você pode passar, como eu falei, na maçaneta do banheiro, se você quiser passar no seu pé, na sua mão, passar esse cotonete, ou mesmo numa moeda, numa fruta que você tem na sua casa e assim por diante. Aí você vai pegar com a pontinha do cotonete e você vai deslizar com cuidado, cuidando para não perfurar a gelatina, só encostando levemente aqui dentro, tudo bem? Aparentemente não vai ter nada lá, você vai dizer, nossa, mas não tem nenhum micro-organismo. Eles demoram alguns dias para começar a crescer. O que você pode fazer? Você pode cobrir com um papel filme, tá? Um plástico filme, cobrir o seu copinho e agora você vai deixar fora da geladeira. Depois de 3 dias, você pode observar o que está acontecendo aqui dentro. O que vai formar? Vai começar a formar as colônias de bactérias e de fungos. É claro que para formar colônias assim como essas que eu tenho aqui, vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Mas a partir de 3 dias você já vai conseguir ver. Pessoal, esse experimento ele serve para que a gente verifique que os micro-organismos estão em todos os locais. Mas nós não precisamos ter medo dos micro-organismos. Os micro-organismos, alguns, nessa gelatina, por exemplo, eles não vão fazer mal nenhum para nós. Mas se eles estiverem nos alimentos que a gente consome, se eles estiverem no nosso corpo, na nossa boca, se a gente tiver uma má higiene, eles vão causar prejuízos para nós. Na próxima aula, no nosso próximo experimento, eu vou mostrar um micro-organismo que é muito importante e é muito utilizado no nosso dia a dia. É um micro-organismo do bem, tá bom? Depois que você fizer esse experimento, lembra, você pode jogar a gelatina lá no seu lixo orgânico, lavar o copinho e depois descartar ele no lixo reciclável. Até a nossa próxima aula. Um abraço!